tarde a todos e obrigado pela presença. Eu penso que esta visita tem um sentido profundo e uma mensagem também igualmente profunda, que é a de que ontem nós tivemos a eleição do novo secretário-geral do Partido Socialista, a formalização, digamos assim, e eu acho que ele devia começar o seu mandato por vir a sítios como este, onde o centro de saúde está muitas vezes encerrado e onde a esquadra de polícia tem um membro e tem um outro membro que vem da esquadra de Benfica. Bairros como este, de Boa Vista, em Benfica, em Lisboa, estão replicados pelo país todo. E devia ser um bom sítio para o Dr. Pedro Nuno Santos começar o seu mandato de líder do PS, para não se esquecer da obra que o PS deixa. A obra que o PS deixa no governo é isto. É as quadras vazias, centros de saúde fechados, urgências fechadas, serviços públicos fechados. Tudo isto com uma cobrança de impostos extraordinária, como nunca antes vimos. E, portanto, eu penso que é legítimo nós concluirmos que este mandato de 8 anos, que é muito mais do que um mandato, na verdade são 3, do Partido Socialista, acabaram com serviços públicos cada vez mais degradados, que toda a gente sente, e que hoje aqui nós estamos a ver, mas também com impostos cada vez mais elevados. E é esta dicotomia que a direita, se vencer as eleições, tem que resolver. Portanto, esta visita aqui, eu esperava que hoje, eu penso que o Dr. Pedro Nuno Santos está na CP hoje, ou esteve de manhã, ou a esta hora, eu gostava que ele estivesse numa zona como esta. Era para ver a obra que o Partido Socialista deixa ao país e a forma como o Partido Socialista deixou o país tratado, que se vê bem aqui neste bairro. Sem polícia, sem serviços de saúde, sem infraestruturas. Ele, que foi Ministro das Infraestruturas, devia pôr a mão na consciência antes de dizer que quer Portugal inteiro e que quer um país inteiro para as eleições do dia 10 de março. Tem dito nos últimos dias que o Chega não precisa do PSD, que irá ter mais votos. Luís Montenegro, essa afirmação, diz apenas que isso é um desejo da época que estamos a pensar, que é um desejo natalício. Sim. Não, eu acho que os portugueses já mostraram que a fanfarronice às vezes sai-nos muito cara. E aos políticos sai cara também. Vamos ver no dia 10 como é que os votos se distribuem e como é que as coisas correm. Eu devo dizer o seguinte também. O meu adversário é o Partido Socialista e é nele que eu me quero focar. Mas não posso deixar de dizer isto. Eu hoje ouvi o Dr. Luís Montenegro, porque ouço nos vossos canais, como dever de ofício, e vi-o visitar uma escola em Aveiro, onde se encontra estes dias, a tocar num problema que hoje também em toda a imprensa portuguesa é relatado, o problema da imigração, e dizer que as escolas devem criar cada vez mais mecanismos de adaptação a esta imigração. Eu queria dizer também o seguinte ao Dr. Luís Montenegro, é mais um dos pontos em que nós de facto divergimos. Um deles é os professores, e eu não consigo esquecer o que disse o PSD e o que disse Luís Montenegro sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores. E acho que isso marca bem a diferença. Nós queremos em 4 anos recuperar o tempo de serviço dos professores. Propusemos isso no Orçamento do Estado. O PSD votou contra. E há outra coisa que nos distingue. Não é a escola portuguesa que tem que se adaptar à imigração. É a imigração que tem que se adaptar à escola portuguesa. E essa é uma diferença muito grande. Não são os serviços portugueses públicos, de saúde e de educação, que têm que se adaptar aos imigrantes. Os imigrantes têm que se adaptar aos nossos serviços públicos. E hoje, mais uma vez, ouvi o Dr. Luís Montenegro dizer que estes serviços devem estar preparados e devem se adaptar à imigração que temos. Não. Não. A imigração deve se adaptar ao país que tem. E o país para onde vem viver, onde já há pessoas, onde já há estruturas, onde já há instituições. E, portanto, essa é mais uma grande diferença que nos separa, de facto, do PSD. É que o PSD olha para a imigração como algo que o país ao qual o país tem que se adaptar. Nós olhamos a imigração como um fenómeno que tem que se adaptar ao país para onde vem. E essa é uma grande diferença. Aliás, não pode haver um esforço conjunto, uma vez que nós, enfim, Portugal precisa de imigração. Temos pouca mão de obra, somos poucos e precisamos de imigração. Portugal precisa... E a comunidade de imigrantes sabe-se hoje contribuiu bastante em termos de segurança social. Eu vi os dados. Portugal precisa de imigração como o Canadá precisa de imigração, como os Estados Unidos precisam de imigração, como a Suíça precisa de imigração, como a Alemanha precisa de imigração. Ora, nós não conhecemos nenhuma imigração portuguesa que tenha ido para o Canadá ou para a Alemanha e que tenha dito que a Alemanha tem que se adaptar aos portugueses. Ou o Canadá tem que se adaptar aos portugueses. Não. Foram os portugueses que se adaptaram ao país para onde foram. Porquê é que nós estamos a dar um tratamento aos imigrantes diferente daquele que os nossos imigrantes tiveram? Ora,
É evidente que nós temos setores, eu já o disse várias vezes, setores económicos, em que é preciso mão de obra. E em que essa mão de obra não está disponível no país. Essa é uma realidade. A outra é a realidade em que mais de 10% da população portuguesa é hoje imigrante, em Portugal. Quase 14% dos contribuintes são imigrantes, em Portugal. E Portugal é dos poucos países do mundo onde se pode pedir um visto estando ilegal em território nacional. Isto é uma bomba relógio. Só não vê quem não quer. É mais fácil estar do outro lado e dizer está tudo bem, vamos ver como é que corre. Nós temos exemplos na Europa de como correu mal. Mas em Portugal nunca correu mal. Não, correu mal muitas vezes. Quando teve um terrorista que na Bélgica viveu em Portugal. Desculpe lá, correu mal muitas vezes. Correu mal quando teve pessoas que mataram outros na Bélgica este ano e que viveram na Covilhã e na Guarda. E para mim é correr mal. É sinal que Portugal não controlou a sua imigração. E sabem porque é que não controlou? Porque o governo socialista mudou o regime de vistos e qualquer pessoa pode entrar ilegal aqui e pedir um visto já em território português. É dos poucos países do mundo, podem ir ver isto hoje, é dos poucos países do mundo, e da Europa mais ainda, onde se pode entrar ilegal e depois é que se pede o visto. Isto é absurdo. E, portanto, uma coisa é nós dizemos assim, precisamos de imigração. A imigração é fundamental em alguns setores económicos. É. Outra é como PSD e PS dizem, venha quem vier, de qualquer maneira e sem controle. O que nós defendemos é uma imigração que tenha controle e que tenha regras. E talvez por isso a União Europeia, a Comissão Europeia, abriu um processo contra Portugal por causa dos vistos da CPLP. Porque não cabe na cabeça de ninguém alguém sem autorização de visto de trabalho permanente vir para um país, na Europa, e depois poder circular por todo o espaço europeu. Não faz sentido nenhum. E, portanto, esta matéria da imigração é uma matéria sensível, evidentemente. Nós queremos que as pessoas que cá estão se sintam bem e não que estejam em risco de pobreza, como estes dados de hoje mostram, que estão com muito maior risco de pobreza do que todos os outros, mas também queremos garantir que quem entra cumprindo as regras de segurança e cumprindo as regras da proteção das nossas fronteiras. E, portanto, eu lamento muito, isto para responder à sua pergunta, que Luís Montenegro esteja mais preocupado com os serviços públicos se adaptarem aos imigrantes do que os imigrantes se adaptarem aos nossos serviços públicos. E eu acho que até no momento em que estamos a discutir no país todo um caso que envolveu gêmeas de outro país, um país lusófono, que vieram para Portugal beneficiar do sistema de saúde, naturalizando-se em 14 dias, uma fraude evidente à nossa legislação, eu acho que devemos pôr a mão na consciência e perguntar que país é que estamos a criar para o futuro. Portanto, não é ser contra a migração ou dizer que estamos contra os estrangeiros. Nós sabemos que eles são, em muitos setores, uma peça muito importante. Outra coisa é o país que PSD e PS querem criar. É o país sem controle, sem fronteiras e de portas completamente abertas. Esse não é o nosso país. E isso também vai estar em discussão nas eleições do dia 10 de março, nomeadamente porque hoje uma grande pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde vem naturalmente da imigração. Naturalmente, a imigração precisa de cuidados de saúde, como todos. É um direito humano, sobre fundamental. Sobre as declarações de Luís Montenegro, não sobre a imigração, mas sobre o Chega, só não percebi uma coisa. André Ventura acredita no Pai Natal ou não? eu tendo a acreditar que as épocas natalícias trazem boas surpresas. E também tendo a acreditar que o povo português sabe responder à fanfarronice com voto e com perseverança. Eu não nego que o PSD está numa posição mais confortável do que o Chega para liderar à direita. Embora não seja de direita, mas para liderar. E as sondagens mostram isso. Estamos a falar ainda de uma diferença de 7 pontos percentuais. 7 ou 8. Mas também sei uma coisa. Sei que nenhuma sondagem dava a vitória de Geert Wilders na Holanda e ele venceu. Sei que nenhuma sondagem dava a vitória a Giorgia Meloni e Itália e ela venceu. Antes de convencer os portugueses, já sabe que tem que convencer também o seu grupo parlamentar, porque há deputados que não acreditam naquilo que está a dizer. Não acreditam no quê? Que o Chega vai ter mais votos que o PSD. Acreditam, todos acreditam. Não chega toda a gente a acreditar. No final da semana passada, numa entrevista à SIC Notícias, ao site... Não ouvi o nome. Quem é que disse? Bruno Nunes. Sim. Disse que é pouco provável, Bom, infelizmente, que o Chega não tenha mais Mas repare, votos uma que o coisa é PSD. ser pouco provável, outra é nós acreditarmos que é possível. E nós sabemos que é pouco provável. Repare, se nós estamos a falar de um país que há 50 anos tem 2 partidos a mandar no sistema, não é difícil dizer que é improvável. Uma coisa é ser improvável, outra é ser possível. As sondagens mostram que é possível. Pela primeira vez na nossa história, sublinho isto, pela primeira vez na nossa história, desde o 25 de Abril, de 74, temos um terceiro partido a poder pôr em causa o domínio dos 2 primeiros. Se me perguntar, é provável? Não. E o deputado Bruno Nunes tem razão. Agora, é possível? É. Vamos ver no dia 10 como é que acontece.
Se o PSD continuar esta lógica, como hoje vimos, a propósito dos professores e da imigração, de dizer exatamente o mesmo que o Partido Socialista diz, então não me admira que o Chega ultrapasse o PSD. Porque, de facto, eu digo isto honestamente. Eu ouço o Dr. Luís Montenegro ao final da manhã. E depois ouço ou o Dr. António Costa ou o Dr. Pedro Nuno Santos ao fim da tarde. E soa-me a mesma coisa. E, portanto, soa-me exatamente o mesmo discurso sobre imigração, sobre saúde, sobre educação e sobre economia. E, portanto, sabendo eu que os portugueses querem uma mudança e querem fazer alguma coisa diferente, eu tenho a esperança de poder ter mais votos. Se o Dr. Luís Montenegro acha que isso é acreditar no Pai Natal, vamos ver se não é ele que no dia 10 vai de renas de volta para o sítio dele. Tá?